Pessoa muito querida, né? Não só de nós aqui da 106, mas de todo Ourinhos, é o doutor Mário Ferreira, né? E ele é pré-candidato a prefeito de Ourinhos. Ele nos dá o prazer da sua visita aqui nos estúdios da nossa rádio, neste sabadão ensolarado. Bom dia, doutor Mário, prazer imenso em recebê-lo aqui. Bom dia, Luiz. A alegria é minha, bom dia aos ouvintes. Realmente está um sábado maravilhoso, né? E eu estou à disposição. Doutor, nós vamos conversar durante 20 minutos, conforme determina a lei, que é o espaço que reservaremos a todos os pré-candidatos. O senhor está agora em que partido, doutor? Eu estou na Rede Solidariedade, por uma questão de afinidade programática. Para a rede, as questões centrais são a preservação do meio ambiente, a crise climática, a justiça social, né, a transparência, o trabalho comunitário, a qualidade de vida, e nós estamos tentando trabalhar para isso. Doutor Mário, por que o senhor quer ser prefeito de Ourinhos? Porque eu acho que já é tempo de nós colocarmos em Ourinhos a política, o fazer política por vocação, por ideal, e não pelos interesses particulares. Infelizmente, a política tem sido contaminada pelos interesses individuais, ou interesses pequenos ou interesses maiores, e nós achamos que não é o melhor caminho. Ourinhos é uma cidade rica, tem um orçamento de quase R$ 1 bilhão por ano. Então é possível usar esse dinheiro de forma participativa, que as pessoas acompanhem, e priorizando esses temas que eu acabei, esses programas que eu acabei de mencionar. A questão da sustentabilidade, da qualidade de vida, né, da zeladoria da cidade. O nosso objetivo nessa vida é viver bem, é ser feliz. E é isso que nós queremos dar oportunidade às nossas crianças, às mulheres, às pessoas, para que tenham boas escolas, que tenham um serviço de saúde que funcione de forma adequada, não é? Que nós tenhamos uma preservação das áreas verdes. A crise ambiental é uma realidade e os municípios precisam pensar sobre isso, precisam mobilizar a sociedade. E nós temos feito conversas, esse movimento suprapartidário, que não é só a rede, né? Nós temos outros partidos, temos muitas pessoas que não estão vinculadas a nenhum partido, até porque eu não sou um político profissional, né? Eu não tenho cargo, nunca tive, nunca vivi da política, né? Eu acho que política deve ser doação para melhorar a vida das pessoas e não meio de vida para atender os interesses particulares. Doutor Mário, aliás, saúde é uma coisa que o senhor entende, é a sua área de atividade. E já faz quantos anos, doutor, que o senhor está nessa área? Olha, eu estive essa semana numa comemoração da minha turma, do que restou da turma, né, de 35 anos de formação, considerando o tempo de estudos e tal, uns 40 anos que nós estamos trabalhando com a área de saúde, né? O senhor se formou aonde? Eu me formei na Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde eu lecionei depois. Eu fui professor lá um bom tempo. Né? Ourinhos, agora, o senhor é formado em biomedicina, né? Sou formado em farmácia e bioquímica. Farmácia e bioquímica. Antes eu me formei, eu sou bacharel em ciências biológicas também. Então eu sou biólogo e farmacêutico bioquímico. Então, quando o senhor fala desses temas de meio ambiente, etc. e tal, o senhor tem conhecimento técnico da área? Há muito tempo, né? Porque eu inclusive lecionei biologia e lecionei também laboratório clínico. Então eu sou um estudioso da área e essa questão ambiental tão presente hoje, nós já discutimos há 20, 30 anos atrás, porque o modelo de desenvolvimento que o mundo todo, não só o Brasil, né, tem adotado, é um modelo que não é sustentável. A Terra é um planeta finito, os recursos aqui não são infinitos. Nós temos que gastar
consumir esses recursos com responsabilidade e repor esses recursos. Nós temos que trabalhar para que nós tenhamos hábitos de vida, de produção e de consumo sustentáveis. Né? Nós temos obrigação de deixar um planeta melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Inclusive, desde que eu me conheço por gente, eu ouço pessoas falando que a água não vai acabar nunca. E ultimamente tem se comentado muito sobre isso. E as pessoas precisam aprender a respeitar isso, que não pode ficar gastando a água. Né? O Brasil, eu ouço aqui, o Ourinhos é quase uma ilha. Você parar para querer economizar água, não precisa disso. O que o senhor acha sobre isso? Precisa economizar sim, e precisa mais. Precisa ter programas para preservar a qualidade dessa água. A água, ela é finita. A quantidade de água doce que nós temos na Terra é finita. E há um ciclo, né, de renovação da água. Então nós temos que cuidar, sendo específico aqui na nossa na cidade, na região urbana, nós temos que cuidar da permeabilidade. Né? Nós não podemos asfaltar a cidade toda, senão nós vamos ter problema com a infiltração e com a alimentação do lençol freático. Então, nós estamos aqui em cima de um dos maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero Guarani, né? Mas ele é finito. A água vem sendo extraída, né, por poços artesianos, para abastecimento, para agricultura. Além de permeabilidade, nós temos que preservar nascentes, margens de rios, né? Porque assim a gente vai preservar a qualidade da água. E cuidar do uso indiscriminado de agrotóxicos, por exemplo, né? Que é uma coisa que pode afetar a qualidade da nossa água no futuro. A água, hoje, se você fizer a conta, se você for comprar água na rua, aí é mais caro que gasolina. Exatamente. Agora, 11h07. Doutor Mário, eu também ouço, eu estou aqui em Ourinhos há 40 anos, mais ou menos, um pouco mais até. Mas eu sempre ouço, quando se aproximam eleições, quem decide a eleição aqui em Ourinhos são os funcionários públicos. Aí cada um faz a conta, porque política e futebol, todo mundo é técnico, é uma coisa impressionante. Você vai na praça ali, tem um monte de cientista político, cientista esportivo. Então eu ouço falar, o funcionário público decide a eleição em Ourinhos. Que recado o senhor teria para dar para os funcionários públicos, já que o senhor é pré-candidato? Olha, eu acho que o funcionalismo público é essencial para qualquer administração, porque são eles que executam. Né? Então a nossa ideia, uma vez que a gente possa, que o povo de Ourinhos conceda o poder para que a gente faça essas mudanças, é criar as carreiras para os funcionários públicos. Sem demagogia de dizer que vai dar aumento, que vai transformar numa maravilha, mas de forma a discutir isso com a participação dos funcionários e dar segurança. Nós precisamos, tem certas áreas que você precisa de funcionários de carreira para garantir a qualidade do serviço. Por exemplo, no posto de saúde, eu preciso de técnicos, enfermeiros, dentistas, médicos bem treinados, que conheçam a clientela, né? Que tenham uma formação continuada. Eu não posso trocar o funcionário a cada ano com as terceirizações, por exemplo. Você terceiriza, primeiro, quando você faz a terceirização, uma parte dos recursos públicos, dos nossos impostos que você tem, você já está transferindo para uma empresa particular na forma de lucro. Uai, por que a prefeitura não pode administrar um posto de saúde? É obrigação dela. Não é? Quando você se propõe a assumir uma função pública, aquelas obrigações inerentes, entre elas estão você prestar contas daquilo que você faz, você cuidar bem do serviço público. Então, alguns serviços não podem, precisa ter carreira, educação, os professores precisam ter segurança, precisam ser concursados, nós precisamos abrir concursos, reduzir de forma importante os cargos
de indicação livre, ou de prefeito, ou de vereador. Ninguém é contra cargo de confiança. Para administrar é preciso que em pontos chaves a administração tenha gente de confiança. O que não pode é isso virar regra, não é? E você não ter concursos. As pessoas precisam ter acesso à carreira por mérito próprio, fazendo concurso entre os melhores, aqueles que forem selecionados, que terão uma carreira definida. À medida que estudarem, fizerem curso, que se prepararem, terão a promoção, serão reconhecidos para poder, de repente, ter a segurança de trabalhar perto da escola e poder comprar uma casa ali perto. Se o funcionário é concursado, ele ter a segurança de financiar uma casa, não é? De organizar a vida dele em função daquilo. Se ele é um trabalhador temporário, ele não pode fazer isso, porque no final do ano ele pode estar desempregado. Ele precisa, de novo, estar sujeito a um processo seletivo, a indicação. Então, nós precisamos reestruturar a administração pública. Essa é a nossa ideia. Troque prefeito é transitório, vereador é transitório, é cargo transitório. Infelizmente, muitas vezes as pessoas se perpetuam, mas não deveriam, né? É cargo transitório. Agora, a gestão do dia a dia do serviço público, ela não pode ser transitória, ela tem que ser de gente preparada, de profissionais, de gente concursada, até porque essas pessoas têm independência. Elas vão fazer o que é certo, porque elas têm a estabilidade. Quando é um cargo indicado por alguém, ele precisa prestar conta para esse alguém. Muitas vezes ele faz coisas erradas porque ele tem medo de perder o cargo. Se ele for concursado, ele tem essa segurança. Então, a nossa visão é essa, mas eu acho que não tem receita, eu acho que os funcionários são importantes, um número grande, formadores de opinião, eles são importantes para decidir a eleição, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a eleição é decidida por todos, né? Cada eleitor é um voto, né? Então as pessoas que estão lá frequentando o posto de saúde, que estão na fila da cirurgia eletiva, que usam serviços públicos, transporte público de Ourinhos, que não tem no final de semana. Como é que você explica isso? A pessoa quer visitar um parente ou precisa ir ao médico, ela não tem ônibus nos finais de semana, né? Isso inclusive, contrário à sustentabilidade. Porque quando eu tenho transporte coletivo ruim, né, insuficiente, as pessoas começam a usar o carro, começam a usar a moto, e isso aumenta, né, a poluição na cidade, piora a qualidade do ar. Então nós precisamos reestruturar isso, trabalhar para que todos tenham qualidade de vida. Inclusive na área de saúde nós precisamos mudar o modelo. Nós precisamos investir fortemente em medicina preventiva. Nós não queremos curar as pessoas, nós queremos que elas não fiquem doentes, né? Que elas tenham acesso à informação para impedir que ela tenha uma crise hipertensiva. Nós precisamos agilizar a fila de cirurgias eletivas para impedir que uma vesícula que está lá aguardando tenha um quadro agudo e precise operar de urgência. Então é isso, nós precisamos reestruturar isso e reestruturar de tal forma que todos saibam. Nós temos que prestar conta do que é feito, mas prestar conta sinceramente, né? Não é contar vantagem e aparecer contando histórias que a gente sabe que muitas vezes elas não são verdadeiras, né? E também sem prometer, sem elocubrar, né, com coisas fantásticas. Doutor Mário, o senhor é um empresário, né? E então o senhor acompanha, né? Nunca ocupou cargo eletivo nenhum, mas acompanha. Qual é a importância do bom relacionamento com a Câmara de Vereadores de um prefeito, seja ele quem for? Fundamental. A Câmara são poderes independentes, né? Aqui em Ourinhos há uma certa promiscuidade entre os dois poderes que não deveria, porque se você pegar pela lei, é responsabilidade da Câmara de Vereadores fazer boas leis para proteger as pessoas, a população, mas, sobretudo, fiscalizar o Executivo. Isso é a função
primeira do vereador, saber onde está sendo gasto o dinheiro, como é que está sendo gasto, se o contrato é correto, se o serviço está funcionando bem. Quando há uma certa promiscuidade, a Câmara não faz esse papel, né? Infelizmente. E é ruim, porque é ruim até para o prefeito, porque o prefeito, se um dia tiver a honra de governar Ourinhos, eu quero mais que a Câmara fiscalize. Então, os vereadores vão ter acesso. Aliás, a população precisa ter acesso. E fiscalizar é muito bom, porque se tiver alguma coisa errada, a gente corrige. Eu não quero um vereador que diga amém, sim senhor. Eu quero um vereador que atue. Se ele provar que dá para fazer melhor, a gente vai acatar a sugestão, vamos fazer junto e respeitar. Eu acho que nós temos que trabalhar num ambiente de respeito, né? Olha, até por profissão, eu, aonde vou, principalmente em ano eleitoral, as pessoas param a gente, quem conhece, né, sabe que eu sou radialista, outros conhecem pela voz, fazem colocações sobre alguns assuntos atuais. Por exemplo, dias atrás foi aprovado na Câmara de Ourinhos um aumento, né, segundo a Prefeitura, da inflação que era possível oferecer aos funcionários. Por outro lado, segundo o povão ali, principalmente na Praça Melo Peixoto, eu aprendi que ali é um termômetro. Você vai conversando na banca, assim como antigamente era no Café do Povo, você começa a ver que algumas pessoas falam coisas que você precisa parar para pensar. Peraí, aí a Prefeitura dá um aumento de X, aí o presidente da Câmara dá um aumento de 2x. Peraí, por que o funcionário da Câmara é mais bonito do que nós? Eu vi muita gente reclamando. Como é que o senhor vê isso? Por exemplo, até no Vale Refeição, sei lá o que, teve um aumento lá, o pessoal estava bravo ali reclamando, porque o pessoal da Câmara teve um aumento. Eu não sou contra o aumento maior da Câmara, nem de ninguém. Eu queria que todo mundo ganhasse bem e tivesse bons aumentos. Mas eu fico pensando, se eu trabalhasse na Prefeitura, eu ia ficar magoado também. Mas por que eu não tive esse aumento? Bom, são dois poderes independentes. Claro. Né? Então, a Câmara tem independência para decidir o aumento que ela vai dar para os seus funcionários. O Executivo, que é outro poder, também tem independência para fazer a política salarial que ele considera mais justa, ou mais adequada, ou possível naquele momento. Então, é isso que nós temos que separar, são coisas diferentes. Agora, eu defendo que haja uma comissão permanente reunindo funcionalismo, representantes dos funcionários, representantes da administração do Executivo, para discutir claramente o que é que pode ser feito, o aumento que pode ser dado, as carreiras, onde que você pode economizar. Eu acho, por exemplo, que Ourinhos tem muito cargo de confiança. Eu acho que dá para reduzir. Eu não sei quanto, porque ninguém sabe também. Isso é um problema, né? Eu me comprometo aqui a divulgar a lista dos cargos de confiança que existem e quantos vão ficar. Olha, se nós temos, não sei quantos são. Mas nós vamos ver o que é necessário, explicar por que é necessário e reduzir ao máximo possível todos os desperdícios, onde for possível, para dentro da lei, porque também há uma limitação legal. Tem que ser feito tudo às claras e dentro da lei, dentro da lei, possibilitar uma melhor remuneração possível, condições de trabalho, para que o funcionalismo faça um bom trabalho. E esse é o objetivo. Né? O que a prefeitura serve para quê? Ela não serve para dar lucro. Né? Ela não serve para fazer obras faraônicas, tem que fazer as obras necessárias. Ela serve para prestar bons serviços à população, na área de educação, de cultura, na área de meio ambiente, na área de saúde. Né? Nós precisamos de serviços que funcionem bem e que sejam claros, que respeitem o cidadão, porque o cidadão, quando procura um serviço público, ele não está pedindo favor. Né? Ele está exercendo um direito de cidadania porque aquilo é mantido com os recursos dos impostos que todos nós pagamos. E aí é outra questão que nós precisamos estudar. Inclusive, nós precisamos criar na Prefeitura uma Secretaria de Planejamento e Acompanhamento do Governo. É preciso planejar o que se vai fazer daqui 1 ano, 2, 3, 5, deixar um plano, né, bem organizado
e ter gente preparada para fazer bons projetos, para aproveitar os recursos do governo do estado, do governo federal. Nós temos que ter uma... Eu não gosto muito dessa relação pessoal entre os agentes políticos e o dinheiro público. Né? Eu trouxe uma emenda de não sei quanto para o Ourinhos. Eu não trouxe nada, é recurso público. Esse dinheiro não brotou, esse dinheiro saiu de algum outro lugar. Se você tem uma emenda, é porque esse dinheiro foi retirado do orçamento da educação, do orçamento da cultura, ou foi retirado do orçamento da saúde. Então já era dinheiro que seria destinado. E que alguém usa para... Eu acho que a relação entre agentes políticos, ela tem que ser institucional. Né? O prefeito tem que ser prefeito de todos, não dos amigos do partido dele, das pessoas que o elegeram. E ele tem que se relacionar com o governador da mesma forma. Eu tenho divergências com o atual governo do estado de São Paulo, né? Mas isso não quer dizer, nós temos que conversar e é óbvio que nós temos que nos entender no interesse público. Tudo que for possível fazer de parceria, vamos fazer. A mesma coisa com o governo federal, onde a gente tem, né, uma possibilidade de diálogo grande, temos que exercer isso. E tem que ser independente da questão partidária, ou porque eu sou amigo do fulano, ele vai me ajudar, eu sou amigo do governador. Não, gente, nós precisamos organizar a nossa casa, né? Nós temos que limpar bem, cuidar da nossa casa. Depois nós vamos nos relacionar com os vizinhos, com as pessoas da região, para tentar criar formas de ajuda mútua, né? Porque quando você coloca um programa como agora, do governo federal, né, o PAC Seleções aí, que liberou para Ourinhos a construção de unidades básicas de saúde, de creche, né, a compra de ambulância, é ótimo, é um programa institucional que atendeu todos os municípios do Brasil. O que nós temos que fazer? Bons projetos para construir boas unidades básicas de saúde, boas creches, bem feitas, no tempo ideal, né? E fazer um relacionamento, e falar a verdade para o público. É um programa do governo federal. Nós aderimos, vamos fazer juntos. Tá E não tem, é assim que é, entendeu? Tá certo. Obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza que todo mundo parou para ouvir o nosso querido amigo, doutor Mário. E esperamos, né, voltar aqui mais para frente, já como, por enquanto, pré-candidato, já como candidato. Um abraço, boa sorte e que Deus lhe proteja muito, doutor. Eu que agradeço, Luiz, e realmente eu acho que nós temos que ser todos gratos à providência divina, primeiro pela vida, segundo pela possibilidade de estar atuando de forma a ajudar a melhorar a vida das pessoas. E eu fico à disposição, é uma alegria muito grande, foi uma alegria reencontrá-lo aqui, né? Fazia tempo que a gente não conversava. Exatamente. E vamos torcer para que Ourinhos encontre nesse embate, nessa discussão, que ela seja uma discussão clara, objetiva, pacífica, sem ser contra ninguém, mas a favor da cidade, reconhecendo o que é bom, melhorando aquilo que é possível, né? E fazendo as mudanças que cada um acredita. Eu vou falar das minhas, cada um fala das suas. Exatamente. Obrigado, doutor Mário.